conversa comigo, para você não atrapalhar eu entender a palavra. Glória a Deus, vamos correr aqui? 2 Pedro, Epístola de 2 Pedro. Eu vou ler alguns versículos de toda a carta. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui a preocupação que o apóstolo Pedro teve com a igreja do nosso tempo. Essa epístola ela quase não entrou na Bíblia. Ela foi a última a entrar. Ela foi a última a ser escrita, na verdade. E ela quase não entrou, irmão, justamente porque eles ficaram muito na dúvida. Porque ela se parecia muito com a carta de Judas, né? Não o Iscariotes, né? A carta do irmão do Senhor Jesus Cristo, Judas, aqui que você vê logo em seguida aqui na Bíblia. Você sabia que Tiago também era irmão de Jesus de sangue, né? Assim como Judas, que escreveu a carta de Judas aqui, a epístola. E 2 Pedro, irmãos, ele escreve essa segunda carta, e ele não envia a nenhuma igreja específica, ele deixa, é uma carta aberta de Pedro. Por isso que eu me refiro a ela como uma carta que foi escrita para os nossos dias, para a igreja de todo o tempo, né? Você vai ver que ela está totalmente atual. O primeiro versículo que eu quero ler com a igreja é o verso de número 3. Nós vamos ler um pouquinho, eu vou ler aqui na Bíblia mesmo. Versão NVI, né? Se puder colocar aí, melhor. O texto diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida. Pedro está dizendo isso. E para a piedade. Piedade significa exercício da fé. Não é dó não, viu? Tem gente que, piedade de mim, não. Piedade, toda vez que você vê essa palavra escrita no Novo Testamento, está dizendo piedade é quando você pratica a fé, quando você exercita aquilo que você aprendeu. Amém? Então vamos lá. Ele diz assim: o seu divino poder nos deu algumas coisas, está assim? É aqui, irmãos, comigo na palavra. Ele deu algumas coisas, tudo o que necessitamos. Fala assim: eu tenho no poder de Deus tudo o que eu preciso. Pelo poder de Deus você tem tudo o que precisa para a vida, que é o que o texto está dizendo, e para o exercício da fé. Então Pedro, ele já começa essa carta dizendo que não adianta, irmão, você ficar com desculpa, que você não consegue servir a Deus direito, porque que você tem que trabalhar demais, que você tem que, você tem que correr demais, você não tem tempo demais. O texto é claro, diz que você tem tudo para a sua vida e tudo que você precisa para o exercício da fé. E ele fala, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas, o quê? Promessas. Vem aqui comigo, irmãos. Eu preciso muito da sua atenção. Você me prometeu atenção. Amém? Fala assim, o culto está lá na frente. Então vamos lá, irmãos. Pega aqui o texto, ó. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas o quê? Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então Pedro, nesse primeiro texto, irmãos, ele já vem em confronto com a cobiça desse mundo. Porque a preocupação dele é justamente, irmão, nós termos chegado numa geração em que as pessoas estão totalmente concentradas em ganhos. Agora fala para mim a verdade, se está todo mundo, ou se 99,9% das pessoas estão totalmente preocupadas em ganhar, em adquirir, para que tenha uma vida melhor, para que a gente possa viajar, para que a gente possa, né, ter um salário melhor. Essas coisas, irmãos, sempre estiveram no coração do homem, porque a gente quer conforto, é ou não é? A gente quer ter uma vida abençoada e não tem nada de errado nisso. Só que o apóstolo Pedro, ele vem trazendo o primeiro alerta, dizendo que apesar das vezes, irmão, nós não temos tudo aquilo que nós desejamos, que isso não pode entrar no coração e nos separar
daquilo que é mais importante, porque de fato no poder de Deus, tudo aquilo que você precisa de Deus, você já tem. Jesus, no Sermão do Monte, ele fala a respeito, né, de como Deus cuida dos passarinhos, como que Ele cuida da erva do campo. E Ele vem trazendo uma palavra, irmão, de alerta para o nosso coração, porque às vezes a gente está tão preocupado em ter coisas que a gente não tem, que a gente para de até agradecer pelo aquilo que a gente já tem. Eu sempre, nos momentos que a gente está orando aqui, eu peço para você ser grato, irmão, porque a gratidão, ela é o segredo para você ser mais abençoado ainda, porque você olha de fato para aquilo que é precioso que Deus já te confiou. Você tem uma esposa abençoada, você tem um filho abençoado, você tem uma família, você tem uma casa, você tem um carro, uma moto, uma bicicleta. Aquilo que você tem, irmão, é um favor de Deus na sua vida. E aquilo que você não tem, talvez você não tenha por dois motivos. E o primeiro deles talvez seja que você não esteja preparado para aquilo que você está desejando tanto. Porque existe alguma coisa difícil demais para Deus? Tem, irmão. A coisa mais ridícula que existe, irmão, é a gente vir para a igreja fazer campanha para adquirir coisas que nós já temos. Às vezes nós não estamos possuindo, nós não estamos administrando, mas a palavra de Deus diz que nós temos tudo quanto é necessário, já é nosso. Foi conquistado para nós na cruz, e não estou falando só a respeito de coisas materiais. Porque Pedro, ele vem alertando aqui nesse primeiro versículo para que você pare de viver uma vida cobiçosa. Para que servem as redes sociais nos dias de hoje? Instagram, Facebook, nem sei se o povo usa Facebook mais. Tinha o Orkut, né? Tem gente aqui que já ficou assim, contrariado, né? Que você é da época do Orkut, irmão, você é menos de 30, você não tem. E o que acontece? As redes sociais, elas estão impulsionando a gente, irmão, para tirar os olhos da palavra, tirar os olhos de Deus e ficar pensando nas coisas desse mundo. Então, ele continua dizendo o seguinte, vamos lá no texto. Por isso mesmo, empenhe-se, aí ele dá uma direção, para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, ou seja, o exercício da fé, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Irmão, você está vendo uma escala de crescimento. O dia que você batizou lá na igreja, você não recebeu isso aqui aperfeiçoado em você, não. O batismo é o primeiro passo para você começar agora uma caminhada, uma longa jornada com Jesus Cristo. E é por isso que você não pode olhar para a pessoa que está do seu lado e julgar ela, por às vezes não ter adquirido ainda a virtude, o domínio próprio, porque é uma escala de crescimento até o fim da sua vida. Quem aqui está disposto a servir Jesus até a morte? Mas e se sua morte demorar? Amém ou não? Tomara amém, né? Que demore. Mas você está disposto a servir Jesus para sempre, irmão, na sua vida? Então não espere que as transformações no seu caráter também seja do dia para a noite. O grande problema que eu acho, até no sentido da evangelização, da gente ganhar mais almas para Cristo hoje, é justamente a impressão que os de fora têm da igreja. Ah não, eu tenho que estar preparado para mim ir para a igreja. Você nunca vai vir então. Você nunca vai ser igreja, porque a gente nunca está preparado, irmão. Nós estamos num tempo em que existe ainda aquela ideia de que alguns são mais espirituais do que os outros. Aí tem lá o presbítero, o diácono, o intercessor, o cooperador, o pastor, o vice-deus. É uma hierarquia absurda e ridícula. Porque dentro da casa de Deus não existe uma hierarquia de honra assim não, irmão. É uma hierarquia de serviço. E ela não é, garanto aos irmãos, que ela não é na vertical, ela é na horizontal. Num time de futebol, quem é mais importante? É o atacante ou o goleiro? Será? Então deve ser goleiro. Deve ser goleiro, né? Rapaz, se eu estivesse falando de versículo aqui, eu não tinha respondido, mas de bola, né? Ei, rapaz, é o seu filho ali, Ronaldo. Você pega na orelha dele, rapaz.
Eu acho que não é o goleiro, eu acho que todos são importantes, mas na sua devida importância, na sua posição, amém ou não amém? E o que acontece? Sem goleiro, sem atacante, o time fica desfalcado. Algumas igrejas, denominações, né, enxerga que o diácono não é menor do que o presbítero. Enxerga que o diácono, aquele que limpa a igreja, ele é menos espiritual, ele tem uma autoridade menor do que o pastor. Está errado. Todos nós temos a mesma autoridade e dons espirituais disponíveis para a gente fazer a obra de Deus, irmão. A hierarquia que existe no reino de Deus, ela não é na vertical, ela é na horizontal, igual um campo de futebol. O pastor faz a parte dele, mas ele é de igual valor com o diácono. Ele é igual valor com o irmão que contribui. Ele é igual valor com o irmão que atende aqui na porta, que abraça, sabe, que serve a ceia. Não importa. Jesus, ele olha dessa forma, mas parece que tem gente que ainda não entendeu isso. E nós, infelizmente, ainda temos uma geração que ama aplaudir homens. Ama aplaudir. Homens de destaque. Destaque é Cristo, irmão. Jesus é Deus. Ele é o centro do Evangelho. Sabe, tudo que sai fora da honra e da glória, que é dele, doutrina de demônio. Como é que eu vou ficar adorando cantor, irmão? Adorando talento, adorando o dom espiritual? Meu irmão, tem misericórdia. A palavra de Deus diz que os dons de Deus e os chamados são irrevogáveis. Você sabe o que significa? Que uma pessoa é chamada por Deus, recebe um dom de cura, ela abandona Deus e continua com o dom, porque são irrevogáveis. A pessoa continua curando e não é de Deus. Ela continua orando em línguas e não tem Deus. Ela continua fazendo e operando sinais e maravilhas, porque são esses que vão chegar diante do Senhor naquele dia e vai falar: Senhor, expulsei demônio. Eu não te conheço, mas eu fiz sinais e maravilhas, curei, preguei eloquentemente, o povo foi, sabe, muita gente foi batizada. É dom. Alguém chegou em Jesus em um momento, depois chegaram em Paulo e falaram: estão pregando um evangelho de Jesus aí, e eles não são dos nossos. Falou: não, o importante é que o evangelho seja pregado, mas cada um haverá de prestar conta diante de Deus do dom, do talento que recebeu, meu irmão. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então a preocupação de 2 Pedro, aqui dessa segunda carta de Pedro, é justamente alertar a igreja a respeito dos falsos. Hoje talvez você já teve a experiência de evangelizar alguém, convidar alguém para vir para a igreja. Aí alguém virou para você e falou: esse trem de crente, esse trem de igreja, né, e tal, e começa a apontar os defeitos da igreja. Eu fico assim, admirado, dele achar estranho a igreja ter defeito, porque Jesus morreu por pecadores, e nós estamos aqui num processo para o resto da vida. Então, independente do processo, irmão, não interessa quem caiu, quem tropeçou, quem se arrebentou, quem desviou, o importante é que a gente procure resgatar o máximo de pessoas possível. A Bíblia diz que aquele que pensa está em pé. Aí tem uns caras espiritual demais, que acha que é santo demais, que é porque jejua, porque ora, porque, irmão, nada disso você faria se do céu não te fosse dado. Se você está conseguindo orar, glória a Deus, irmão, a glória ainda é dele, porque é Ele que tem te sustentado de oração. Se você não está conseguindo orar, irmão, busca a Deus, a misericórdia de Deus, porque Deus é Deus de todos, irmãos, todos os que o temem, que o buscam e que perseveram. O que eu achei interessante nesse texto aqui é que a perseverança está lá na frente. Ele vai falando aqui, ó, domínio, ó, ele vai falando virtude, aí da virtude você pula para o conhecimento, do conhecimento você vai para o domínio próprio, que já é difícil. É ou não é? Ou não é? E aí vem a perseverança, e da perseverança a piedade, o exercício, a prática da fé. É um processo longo, irmão. Mas eu garanto que muitos dos que estão aqui, ou até por aí, estão fraquinhos, sem confiança, uma fé pequenininha, porque se frustraram com pessoas. Me frustrei com o pastor Regis. Meu irmão, eu me frustro comigo todos os dias. Meus filhos se frustram comigo, minha esposa se frustra comigo, eu me frustro comigo. Quem é você para se frustrar comigo? Entende o que eu estou dizendo, irmão? Eu imagino a decepção, até os anjos se frustram comigo, tem hora. Meu Deus do céu, até hoje não aprendeu. Está aí 20 anos de evangelho, não muda. Uma dificuldade.
Mas tem uma coisa, irmão, eu não desisto. E eu vou em frente. E você melhora um pouco a cada dia. E você escuta um conselho. Tem gente que vai ficando velho de igreja, mas não escuta ninguém mais. Sabe tudo de Bíblia, mas não pratica nada. É um legalismo, é uma coisa feia, irmão. É um excesso de santidade que nem Jesus está vendo isso, irmão. Nos anjos, ele não vê isso nos anjos. A Bíblia diz que Deus vê defeito nos seus anjos. Quanto mais em nós. Você vai olhar para a pessoa, você vai ver defeito físico, defeito espiritual, defeito emocional, defeito. Mas um dia a palavra de Deus diz que nós receberemos um corpo de glória e esse não tem defeito. Ele é semelhante ao Filho ressuscitado, Deus vivo, que agora está à destra de Deus e à direita do Senhor, e nós teremos um corpo semelhante. Está entendendo a palavra ou não? Agora veja o capítulo 2 de 2 Pedro aí. Olha ele alertando a igreja aqui. Irmão, é triste quando você convida alguém para vir para a igreja e ela, não vou por causa disso, por causa daquilo outro. Estava escrito, ó. 2 Pedro capítulo 2, irmão, verso 1. Tem como desligar esse holoforte aqui? Aí. Seguem. No entanto, houve falsos profetas no meio do povo. Já teve. Aí ele fala, como também surgirão falsos mestres entre vocês. Esses introduzirão secretamente, não é escancarado. Tem gente que fica, é o de Macedo, é o da Mundial, é porque não sei da onde, e porque sutil. Está entre nós. Falsos introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Alguém está pensando que essa heresia destruidora é o cara falar assim, eu nego Jesus, o soberano. Não, é secreto, é sutil, mas nega ele não seguindo aquilo que ele ensinou. E procurando a seguir um evangelho diferente, olha aqui, irmãos, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesma repentina destruição. Vai rapidinho, em Gálatas capítulo 1, aí vocês voltam para aí, vai lá, merece, irmão, esse texto merece, Gálatas, se não for importante eu vou arrancar a orelha do Gladstone. Depois eu vou saber. Gálatas capítulo 1, verso 6. Olha o que é isso aí, irmão. Ei, Gladstone. Admiro-me de que você... Olha o que... Aqui é Paulo. Ele está falando assim, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que chamou pela graça de Cristo para seguirem... É evangelho, chama de evangelho, irmão. Chama de Bíblia, chama de palavra. Ele está falando, vocês estão seguindo outro evangelho. Continua, 7. Que na realidade, quero ouvir, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E aí no 8 ele fala assim, ó, contudo, ainda que nós, ou um anjo caído dos céus, ele está falando, se um anjo do céu anuncia um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja anátema, que seja amaldiçoado. A seriedade do que o apóstolo Paulo está falando aqui. Porque se descer um anjo do céu que prega um evangelho diferente do que de Jesus Cristo, sai fora. 2 Pedro, volta lá, capítulo 2. Quem está aqui comigo, dá um glória. Agora o verso 2, ele diz assim, ó, muitos seguirão a devassidão desses homens. E por causa deles, é por causa deles, que o caminho da verdade será o caminho da verdade. Jesus falou, eu sou a e a vida. E ninguém virá ao Pai, senão por mim. Você entendeu esse texto? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus, irmão, senão por Jesus. Ele é a porta. Chegou um tempo em que Jesus virou para os fariseus e falou para eles, para os religiosos,
que pregava Deus, que pregava a palavra, falou para eles assim, ó, vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Vem aqui, Lucas. Vem cá, João. Vem cá, vem aqui, vem aqui. Eu podia pegar o Gladstone. O João, ele representa a porta, Cristo. Amém ou não amém? Ele é a porta. E o Lucas, ele representa um fariseu, ele representa ali um mestre das Escrituras, né? Um pastor, um diácono, um irmão, não importa quem seja, mas que está pregando um evangelho diferente. E não é um evangelho profano, não, é um evangelho sutil, onde coloca de novo peso sobre as pessoas, onde Jesus tirou na cruz. Pesos religiosos. Não toque, não prove, não manuseie, não faça isso, não faça aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado, tudo baseado na religião. Fica na frente do João ali. Na frente, não, assim. Jesus é a porta. É a porta ou não é? Sim ou não? Aí vem alguém, vem aqui, Rubens. Eu prego o evangelho para o Rubens. Fala, cara, vamos para a igreja. Cara, eu quero ir lá. Aí ele chega aqui, ó, e ele tromba com a religião. Mostrou a largura do irmãozinho. Ele tampou a porta. Eu peguei de propósito. Houve batata doce só. Ele chegou diante, ele conheceu a religião, ele veio no culto, ele conheceu a igreja, pastor Régio, louvou, gostou, legal. Só que ele não consegue ver Jesus, irmão. Porque tem um miserável de um fariseu que ele não consegue conduzir o cara no caminho para ele ser independente. Ele tem que depender do pastor, da oração do pastor, da unção do pastor, da bênção do pastor. Jesus falou, eu sou o bom pastor. Quem está aqui comigo? E aí Jesus vira para os fariseus, pode deixar eles em pé aí. Jesus vira para os fariseus e fala, vocês não entram pela porta e não deixam ninguém entrar. Aí ninguém entende. Jesus, ele não diz, ó, a porta que leva aos céus, ela é estreita, sim ou não? E é difícil de entrar, certo? Está errado. Não está escrito que ela é difícil de entrar. É difícil de encontrar. Porque tem sempre um fariseu na porta. Ela não é difícil, ela é estreita. Mas ela não é difícil de você entrar nela não, irmão. Porque é pela graça, é fácil de entrar. Se você crê, você está dentro. A caminhada, irmão, é difícil, mas se você ler no original, no texto, você vai ver que ele está falando que a porta é difícil de encontrar, porque sempre que alguém vem até a religião, ele tromba com um religioso, que diz não pode, você tem que parar com isso, você tem que tirar isso, e o cara não conhece Deus, ele não conhece Jesus, ele não conhece a palavra, ele não consegue se converter de coração, e ter uma experiência com Deus, aí ele só chora quando sente. Ele só se emociona quando o louvor está abençoado. Né? Senta lá, meus queridos, obrigado. Quem está entendendo? É só alma, irmão, é só sentimento. Aí quando aparece uma coisa melhor para lá, ele para lá. Aí tem um profeta ali, ele vai para lá. Aí tem um jogo de luz diferente, um negócio, ele vai para lá. Ele fica assim, ó, ele fica louco, irmão. Ele não tem consistência na palavra, porque esses dias chegariam, irmão, onde as pessoas estão buscando, sabe, a palavra de acordo com o apetite delas, tranquilo, glória a Deus. Agora eu quero passear mais num outro texto aqui, olha, tanto que é sério, eu nem ia citar isso aqui, mas dá uma olhada aqui, irmão, vê se você já escutou isso aqui em outro lugar, está na Bíblia, verso aí no 2 Pedro mesmo, verso 10, vou ler o 9, vai lá. Vou ler rapidinho, ó. O 9. Se ele fez é isso aí mesmo. Se ele fez tudo isso, o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. Quem é piedoso é quem pratica lembra, exercício da? Ele sabe livrar os piedosos da provação, não é da colheita de pecado, né, irmão? Da provação. Os piedosos da provação e mantém castigos injustos para o dia do juízo. Quem faz isso? Deus.
especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e que desprezam a autoridade. Aí ele, olha o que ele vai falar aqui: insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar quem? Quem são os seres celestiais? Quem são os seres celestiais? Anjo? Também. Demônio é ser celestial? Também. Cão, capeta, capiroto, ser celestiais. Ele está dizendo, esses homens, eles desprezam a autoridade, eles são insolentes, arrogantes, eles não têm medo de difamar os seres celestiais. Continua. Ele não tem medo. Nem mesmo os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações e blasfemas, ou tem o outro texto fala assim, acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Eu vou pisar na cabeça do diabo, o Satanás está derrotado. Irmão, o texto está dizendo que isso aí também é pecado. Que você não entendeu nem o poder de Satanás, nem o que ele representa, e nem que ele está a serviço de Deus. Ou não? Então você não leu Jó, você não entendeu. Só que a religião virou um sensacionalismo. E em vez de você fazer o que Jesus mandou, expulse os demônios, aí começa a conversar com ele, começa a querer fazer um movimento diferente, para mostrar que o profeta é cheio das cantileves do poder de Deus. E aí tem que cair, aí aquilo, aquele poder, aquelas cantileves todas, mas a palavra está escapando, irmão. O que realmente nós precisamos fazer, nós estamos escapando. E a palavra de Deus diz que nem os anjos de Deus, diz assim, Satanás, seu juízo está lá, ó. Você está derrotado, vai chegar seu dia. Nós precisamos expulsar os demônios, irmão. Mas eles têm uma função no reino. Tem. Deus colocou eles lá, Deus criou. Amém ou não amém? De fato estão condenados, mas o seu papel não é ficar te fazendo chacota. Tem outros textos, isso aqui não é um único não. Vem no culto de terça-feira que você vai estudar isso aí. Glória a Deus ou não? Então ele diz o seguinte, continua. Estou quase finalizando, irmãos. O verso 13 aí, não, eu vou ler aqui o 12 ainda. Ele fala assim, mas eles difamam o que desconhece, está falando deles, eles difamam o que desconhece e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para ser capturadas e destruídas, e serão corrompidos pela própria corrupção. Eles receberão retribuição da injustiça que causaram. Aí ele fala, consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia, são nodas sem manchas, regalando os seus prazeres, quando participam da festa de vocês. Olha só, tendo os olhos cheios de adultério, nunca para de pecar, ilude os estáveis, e tem o seu coração exercido na ganância. Só pensa nisso aqui, ó. E ele diz, malditos, malditos. Agora, para a gente finalizar, vai no capítulo 3, que é o último capítulo da carta. E eu quero que você leia comigo aqui a partir do verso 3, que é o terceiro ponto e finalização da nossa mensagem hoje. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombam e seguem os próprios desejos impuros. Irmão, quanta gente crítica do evangelho tem na internet? Que a vida é criticar a igreja, é criticar o irmão, é criticar isso, criticar aquilo, mas o básico, irmão, a igreja não está fazendo. Irmão, ninguém que tem destaque na internet não me chama atenção. Por quê? Porque as pessoas que chamam a atenção de Deus, às vezes não estão lá, mas estão de joelho, no quarto, escondido, orando, para que a palavra de Deus ainda continue sendo ministrada na sua genuinidade. Quem está aqui comigo? E ele fala assim, ó. Ele fala, eles dirão, muitos vão dizer assim, ó, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua do mesmo jeito da criação. Irmão, o que tem de crente pensando nisso? Ah, Jesus vai voltar agora não. Está do mesmo jeito desde sempre. Vou levando. Um dia está na igreja, outro dia está no mundo.
um dia está adorando a Deus, outro dia está lá no meio do escárnio, do pecado, sabe, coisas consagradas ao diabo, música secular, aquela coisa esquisita, irmão, que vai sujando a nossa vida espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você. Sansão foi um homem escolhido por Deus. Ele foi separado, ele foi ungido por Deus e tinha um caminho a ser seguido. Um dia ele vinha por um caminho que não era o de Deus. E a Bíblia diz que saiu um leão para pegar Sansão ali, estava o pai e a mãe junto. Você vai ver isso, eu acho que, se não me engano, em Juízes capítulo 9. E aquele leão vem em direção a Sansão, irmão. Sansão, os irmãos estão lembrados, né? Sim ou não? Cabelão grande, pá, forte. O Espírito do Senhor tomou ele, e a Bíblia diz que ele rasgou o leão sem nada na mão, como se rasga um cabrito. Matou o leão. Eu imagino que não deve ser muito fácil rasgar um cabrito também com a mão, né? Mas ele era forte, rasgou o leão como se rasga um cabrito. E ele morreu. E ele foi lá para a casa de prostituição, onde ele estava indo já meio direto. E na volta, ele vai passando pelo caminho e ele: o que será que aconteceu com o corpo do leão que eu matei? E uma das coisas que Sansão não podia, irmão, era tocar em nada que era morto, nada que era impuro. E ele veio e ficou todo com aquela soberba: matei um leão, rasguei igual um cabrito, né? E ele veio olhando no caminho e achou. E quando ele viu o cadáver do leão, ele ficou muito admirado. Porque sabe o que tinha acontecido, irmão? Veio umas abelhas e fizeram uma colmeiazinha e colocaram um melzinho dentro do cadáver do leão. E ele achou aquilo interessante demais, Thalita. E ele abaixou, pegou o mel, comeu o mel e levou para o pai e para a mãe também. E eles provaram sem saber que aquele mel tinha vindo de um cadáver de leão. E aí depois ele achou tão interessante que ele fez até um enigma, ele fez até uma piada com aquilo, fez até aposta com aquilo, dizendo assim: olha, do forte saiu doçura. E ele ficou achando interessante isso, irmão. Do forte saiu doçura, do que come saiu comida, desse jeito. Por que eu estou falando isso, irmão? Todos nós aqui conhecemos a palavra. Sansão conhecia. Sansão sabia o caminho, sabia que ali não era a jornada dele. Deus livrou ele de ser morto, grandes livramentos. Eu vejo a igreja hoje, irmão, vivendo de livramento em livramento, não é de glória em glória. É de misericórdia em misericórdia. Porque de glória em glória, irmão, é para cima, é crescendo em Deus, é prosperando em Deus, é vivendo um milagre de Deus, sabe? E a igreja hoje já está vivendo de misericórdia em misericórdia, livramento em livramento. Ela vem para a igreja: Deus, obrigado pelo livramento, porque eu estava onde eu não devia e o Senhor me salvou mais uma vez. Eu estava no meio das amizades que eu não devia e o Senhor abriu os meus olhos. Eu estava lá onde o negócio que eu não devia fazer, porque eu sabia que não devia, mas o Senhor teve misericórdia. A igreja não está vivendo de glória em glória, irmão. Nos dias de hoje já está vivendo de misericórdia, misericórdia, de livramento, livramento. E aí, irmão, a gente vai ficando meio anestesiado. E de repente, irmão, a gente começa a ver doçura no pecado. De repente você está fazendo igual Sansão. Você não está conseguindo nem sentir a carniça do cadáver, porque o melzinho vai adoçando a boquinha. E aí você vai levando isso achando que não vai dar nada. Que não vai dar nada. Deixa eu te contar o que aconteceu. Parecia uma piada, o mel acabou, o doce acabou. Mas a família inteira foi destruída, acabou-se o noivado de Sansão, houve guerra, houve injustiça, houve mentira. Depois você conhece o que aconteceu com ele. Ficou com a cabeça tão pelada igual a minha. Perdeu a força, perdeu a presença de Deus e ficou o quê? Cego. Quando a gente começa a enxergar doçura no que é cadáver, no que é morto, irmão, quando você menos esperar, você está cego. Você está cego. E eu não estou dizendo fisicamente, é espiritualmente. Você já não sente mais. Aquilo que você escandalizava, já não escandaliza mais. Aquilo que você achava que era pecado, você já não acha mais.
E aí você acha, irmão, que você está ouvindo Deus, que você está sentindo Deus, que você está ouvindo a voz da sua consciência, porque o Espírito Santo já se retirou. A Bíblia diz que quando os filisteus vieram sobre Sansão, e a Dalila já tinha cortado o cabelinho dele, a Bíblia diz que ele pensou que o Senhor ainda era com ele, e ele se levantou, vou fazer com os filisteus como fazia, e quando ele se levantou, eles furaram os olhos dele e quase mataram ele. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele não sabia que o Espírito do Senhor o tinha deixado. Vai. É sutil, irmão. E aí a falsa mensagem que encontra um coração de quem perdeu o Espírito Santo é aquilo que ele quer ouvir. Aí ele fala, aqui é de Deus. Aqui não mexe comigo. Aqui não mexe no meu pecado, aqui a palavra é macia, aqui a coisa é amizade, é o tererê, não tem confronto. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, se você quer viver uma vida na presença de Deus, irmão, você não precisa ser perfeito, só que não brinca com o cadáver do leão, porque o mel vai adoçar sua boca por um momento, mas amargo é o juízo daqueles que vêm brincando com a casa de Deus, com o pecado, descaradamente. Cuidado. Você pode cutucar alguém que está do seu lado e falar, cuidado. E agora vamos terminar a leitura, que ele diz assim, ó, visto, verso 10. Verso 10, irmão, para a gente matar aqui a mensagem. A Bíblia diz assim, ó, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Tem gente que vai estar pensando, irmão, como que você acha que vai ser a vinda de Cristo? É uma explosão, irmão. Olha, lê o texto para você ver. O dia do Senhor, aí ele fala, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de uma maneira santa e piedosa. Ele está dizendo, não adianta, irmão, você está levando a vida de qualquer jeito, só que você está esquecendo que esse mundo está entesourado para o fogo. Você está juntando coisas, querendo adquirir coisas, querendo status, querendo visibilidade, querendo ser aplaudido pelo homem, querendo um monte de coisa, mas ele está só exigindo, irmão, uma coisa de nós, porque nós vamos ter que zarpar desse planeta aqui. Santidade e piedade. E ele fala, esperando, ó, vivam de maneira santa e piedosa, verso 12, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, pois naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa que esperamos, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 14, portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham a mente que a paciência de nosso Senhor Jesus Cristo significa salvação. Salvação. A nossa paciência de esperá-lo, irmão, significa salvação, porque nesse tempo nós estamos passando por um processo de aperfeiçoamento. Eu queria que você curvasse a sua cabeça para me orar, e eu queria que você fizesse uma reflexão comigo. Eu tenho certeza, irmão, que muitos de vocês aqui, a palavra do engano ainda não achou seu coração, não. Tem para mim, quero crer assim. Que você ainda crê na verdadeira palavra, que você não está buscando a mensagem que você quer ouvir, você está procurando ter uma intimidade e uma experiência com Deus de verdade. Mas talvez você está igual Sansão. Você está contando vantagem de ter se destacado no caminho errado. O leão foi um livramento, não foi um troféu. Tem gente que Deus já livrou no caminho errado muitas vezes, e você tira vantagem disso, e já está começando a voltar várias vezes pelo caminho, e está provando do mel. Deus está dando um alerta, eu não sei se é para uma, para duas, para 10, se é para todos, mas com temor de Deus, eu falo isso na autoridade do Espírito Santo, cuidado, cuidado, porque quando você menos espera, e achar que Deus é contigo, o Espírito Santo de Deus já te deixou, e se Ele for embora, irmão, acabou. Não perca a presença de Deus.
anda com temor, irmão. Talvez você está vivendo um momento de dificuldade. Talvez você está passando, talvez o maior inferno, o maior vale que você já passou na sua vida. Ei, agora é a hora de você estar na presença de Deus mesmo. Deus te preparou para isso, irmão. Deus é contigo, Deus tem uma promessa vitoriosa para você. Mas você está vivendo uma vida de brincadeira, você não tem vivido uma vida de compromisso com a casa de Deus. Tira os seus olhos de destaque de homem, irmão. Para de se frustrar. Eu estou magoado com o pastor, com o irmão, com quem quer que seja, irmão. Eu estou desanimado com o jeito que está. Está na Bíblia, eu te mostrei, irmão. O verdadeiro evangelho vai ser difamado pelo falso. Mas você não pode tirar os teus olhos de Jesus. Você não pode tirar os teus olhos da presença de Deus. É Ele que te salvou, Ele que enviou o Espírito Santo, é Ele que tem cuidado de você, é Ele que tem te dado livramento. Mas Deus não quer que você viva de livramento em livramento. Deus quer que você viva de glória em glória. Todo dia uma experiência, todo dia um renovo, todo dia um versículo, todo dia uma oração fervorosa, todo dia uma mudança diferente na sua vida, todo dia um sacrifício diferente, uma oferta diferente na vida de alguém, sabe, um abraço diferente, uma palavra de Deus, Deus te usando para curar, mas na presença do Espírito Santo. Peça perdão para Ele nessa noite. Fala: Deus, eu quero um conserto, eu quero mudança, Deus. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a Tua luz. Senhor, eu oro pela Tua igreja nesse momento. E tão necessitado da presença do Senhor estamos todos nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os pecados do Teu povo. Perdoa a religiosidade. Perdoa as regras. Perdoa porque muitas vezes nós estamos tampando a porta que muitos deveriam estar vendo. Perdoa o Espírito Santo de Deus porque caminhamos por caminhos que não é do Senhor. Perdoa pelo mel que temos provado do pecado. Senhor, que essa noite o Senhor renova o Teu povo e levanta, dá ânimo, Senhor, para aquele que está desanimado, talvez aquele que está falido, aquele, Senhor, com o casamento acabado, sabe, aquele que perdeu alguma coisa de grande valor. O Senhor tem poder para restaurar, e nessa noite eu profetizo sobre a Tua igreja essa unção, que você possa sair desse lugar cheio do Espírito Santo e da presença de Deus. Você pode ir concordando em oração, coloca a mão sobre a sua cabeça ou sobre o seu coração, sabe, eu profetizo sobre você a saúde, sobre todo o seu corpo. Eu profetizo sobre a sua família a bênção e a prosperidade. Eu declaro sabedoria sobre você. Eu declaro que tudo que você fizer vai se prosperar, sabe, tudo que você colocar as tuas mãos será abençoado. Eu libero uma palavra de Deus para que tudo aquilo que você fizer seja consagrado ao Senhor, e Deus possa se alegrar dos teus passos, da sua palavra, do seu andar, sabe, do seu pensar, e que no nome de Jesus, a partir de agora, você esteja livre dessa carga de pecado. Você sinta nesse momento as correntes caindo para o chão, sinta o fardo caindo para o chão, entendendo que Jesus te abraça e te refrigera, e coloca em você esperança, vida e paz. E eu te transporto do reino das trevas para o reino do Filho Jesus Cristo, o Filho amado, o reino da luz, o reino da vida, o reino do Espírito Santo de Deus. E você pode estar nesse momento convicto que Deus é contigo. Foi Ele que te trouxe nesse culto, e é Ele que te despede cheio da presença e da graça de Deus. Você pode aplaudir ao Rei. Aleluia! Aplauda Jesus, irmão. Deus é maravilhoso. Glória a Deus.